Olá, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Recife, sou da RRM Consult e também do Install Show, da organização do evento. E estamos aqui hoje com mais um cliente especial, mais uma empresa maravilhosa dessa parte de instalações, a Tecnofluidos. E eu estou com um amigo antigo de muitos anos, né? O conhecido Carlos Rodrigues, para mim o Carlão. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a Tecnofluidos, essa grande empresa já consolidada no mercado brasileiro, né? Sim, sim. E vamos começando, né, Carlão? Sem muita enrolação, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre com quais produtos vocês trabalham. Falar um pouco, mas principalmente o histórico da empresa. Não, legal. Primeiramente, olá a todos. A Tecnofluidos pensa hoje uma empresa do grupo Demo, uma empresa argentina que vem crescendo cada vez mais no Brasil, né? Então, temos aí 26 anos já de história, então parece Sim. que foi ontem, mas a empresa já tem 26 anos. Eu, particularmente, estou 12 na empresa, então é um know-how legal, é uma experiência legal. Hoje a gente tem vários tipos de produtos, né? Então, a gente tem um slogan da empresa que chamamos de condução de fluidos, conduções gerais para todos os fluidos, todos os sistemas, todos os fluidos. Então, é uma definição bem legal, onde hoje a gente tem a aplicação de água, gás, esgoto, ar-condicionado. Então, é uma dinâmica muito bacana. Então, a gente tem linha de gás rígida, linha de gás flexível, linha de água quente e água fria rígida e flexível. Então, é uma empresa completa quando a gente fala de segmentação, pensando em instalações prediais. Certo. E vocês têm muito know-how também na parte de dar suporte para as consultoras também, né, Carlos? Não é só venda de produto, né? Sem dúvida. Eu falo que a venda do produto é uma consequência, né? Então, Sim. O nome da empresa é justamente Tecnofluidos por isso, né? É um segmento técnico. Então, é uma venda de engenharia, é uma venda de atendimento técnico, é uma venda de pós-obra, é uma venda de treinamentos técnicos em campo. É uma venda que a gente constrói ela pensando sempre no melhor posicionamento para o cliente. O que é o melhor posicionamento para o cliente? É, de repente, ajustar a parte de projeto, dar auxílio no atendimento direto ao cliente, treinamento em campo. Então, essa dinâmica é muito boa. É o kit, industrializar a obra. Então, isso é um atendimento diferenciado. A gente fala que é um atendimento técnico. Uhum. A venda, ela vem por consequência de um bom atendimento, de uma boa dinâmica junto à obra. E, Carlos, qual que é hoje a atuação da Tecnofluidos no território nacional? Vocês atendem a todos os estados? Como é que tá isso? Sim, Rodrigo, essa é uma pergunta legal, né? A empresa, há 2 anos atrás, né, ela fez uma separação justamente por regiões, né? Então, hoje nós temos supervisores por regiões, que é justamente para aumentar esse leque, aumentar essa capacidade de treinar, essa capacidade de poder vender um material com qualidade. Sim. Então, hoje, pensa que eu tenho um supervisor no Centro-Oeste, eu tenho um supervisor no Norte e Nordeste, eu tenho um supervisor no Sul, eu tenho um supervisor em São Paulo e um no interior de São Paulo. Ué. Que a gente enxerga que São Paulo hoje já tem uma, como eu posso dizer assim, uma análise de engenharia muito enraizada. Mas quando a gente fala de interior, fora de São Paulo, em outras regiões, ainda precisa crescer muito isso. Então precisa crescer muito a parte da industrialização, crescer muito a parte de treinamento, crescer muito a parte de pós-obra, referências de projeto. Tem obras para o interior de São Paulo ou fora de São Paulo que não tem ainda um projetista, que não tem um consultor técnico, que São Paulo hoje em todas as obras tem. Então, Sim. Essa é uma dinâmica legal de você levar para frente, de crescer. Então é um jeito que o Brasil ele tem separações muito grandes por Exato. regiões. Então, a gente não pode de repente tirar São Paulo como base de tudo, porque fora de São Paulo você tem muitas regiões ricas e crescendo e querendo cada vez mais tecnologia. Então, Sim. Eu acho que assim, é uma missão levar isso para fora. Esse conhecimento que São Paulo já tem. Certo. Eu particularmente sou uma pessoa que gosta muito do PPR. Você sabe disso, que a gente está sempre em contato, né? Sim. E uma coisa que a gente tem reparado muito, às vezes, é a falta de conhecimento com relação ao produto, principalmente no interior. São Paulo, o pessoal já está bem acostumado com isso, é um produto... A maioria do mercado, né, hoje em dia tem usado isso aí. Mas no interior eu sinto que o pessoal ainda tem um certo medo de usar, às vezes, por alguns preconceitos e falta de conhecimento. Uma das coisas que a gente entende, às vezes, por causa disso, seria a questão do termofusor,
né? Sim, Que uma nem mão de obra todo encanador qualificada, no né? interior tem esse equipamento para fazer a manutenção. E a própria construtora também, eles têm muito medo de fechar a sessão, né? Isso é uma pergunta constante. E isso aí eu posso até falar que eu fiz vários experimentos com isso, de pegar várias conexões, eu mesmo fazer a fusão. Deixar o tempo deixar um maior. cara sujo, deixar um tempo maior, um tempo muito maior, um tempo menor. E a gente conseguiu constatar que é quando o cara passa do tempo, né? E muito, né? Isso, mas eu reparei, estatisticamente, quando eu cuidava do pós-venda, que é um percentual muito pequeno, né, cara? Você tem algum número mais palpável sobre isso? É um número muito baixo, sim, tá? Até porque, assim, para fechar a sessão do tubo, você tem que deixar muito tempo. E os dois piores tubos, vamos dizer assim, para você correr o risco de fechar a sessão é 20 e 25. Porque são tubos que têm espessuras de paredes menores. Então, realmente requer um cuidado maior. Para isso tem o PEX e o PET. Para isso a gente tem o Que PEX e vocês o também PET, têm. que nós temos, que são tubulações com uma característica um pouco diferente, que seria Sim. a característica flexível em vez da característica rígida, mas é um outro tipo de aplicação. Mas voltando para a resposta, o número é muito baixo, assim, de fechar a sessão. Uhum. O que acontece muito é erro de posicionamento, né? Então, às vezes a peça fica torta, aí a Sim. pessoa não quer cortar para fazer de novo. Então, realmente, para você trabalhar com PPR, que é um produto que dispensa comentários, você realmente precisa treinar. Você Sim. precisa ter uma pessoa qualificada. E isso é importante para instalações. Porque Pra toda a área. uma vez que eu treino e eu qualifico essa pessoa, eu garanto que ela vai fazer um bom serviço. Exato. Então, justamente essa é a proposta da empresa, é não entregar somente um produto, e sim entregar um sistema, qualidade, treinamento, acompanhamento. Se você faz um treinamento acompanhado, eu garanto para você que você não vai ter sessão fechada dentro de uma obra. E você também não vai ter vazamento depois no pós-obra, porque o PPR é um produto que não te dará uma pós-obra. Certo. Uma vez que você faz os testes de estanqueidades conforme devem Sim. ser feitos. Então, realmente, acho que todas as empresas do segmento precisam sim atuar nesse tipo de trabalho, porque isso fomenta, faz com que o mercado cresça Sim. e faz com que evoluções de novos sistemas também venham. É uma coisa que eu gosto muito do PPR, na parte de manutenção, que às vezes acontece, Sim, né? Porque você está sim. trabalhando com mão de obra e você está com um prédio já movimentado, com gente morando, e você tem um vazamento. Pode acontecer, mesmo no PPR. Pode. Quanto tempo leva para você arrumar e repor água na rede? Não, é imediato, né? Fecha os Você não registros. tem que esperar as 24 horas, Não, 12 horas não, para não, secar com a cola, porque é uma fusão, você não usa, né? 2 minutos após o esfriamento, né? O tempo de esfriamento. Sim. Esfriou, você pode soltar a água, pode pressurizar o sistema. Essa é uma grande vantagem, né? Essa é uma das vantagens do sistema também, fora que tem, de repente eu só perfurei, eu tenho bastão de reparo, eu tenho outros benefícios de manutenção para o sistema que ajudam bastante. Fala um pouquinho do bastão. Vocês recomendam a Sela também? Muito. Fala um pouquinho, muito pouca gente recomendado. conhece esse produto aí, Carlos. A Sela é um produto sensacional, principalmente porque você ganha duas coisas. Primeiro, você ganha financeiramente, porque ela é um quarto do valor de um T. Segundo, que você ganha na produtividade e também na quantidade de uniões. Então, pensa que se eu for fazer um T mais uma bucha de redução, porque normalmente uma Sela você sai de um diâmetro de 75, de 90 para 25 ou para 32. Então você teria que colocar um T mais as reduções para chegar nesse ponto. Se eu coloco uma Sela, eu faço o quê? Eu ganho produtividade. A Sela vai direto, eu elimino pelo menos 1, 2, 3, 4... Eu elimino 5 termofusões e 2 cortes. Mas fala melhor o que é a Sela, que muita gente nem sabe nem o que é isso. A Sela é uma peça de substituição de um T de derivação. É uma peça específica para você fazer uma redução de um grande diâmetro para um pequeno diâmetro, com velocidade e menor custo. Então é uma peça específica que você perfura o tubo e você faz uma união térmica entre o tubo e essa conexão, se tornando um sistema único. Então eu substituo o T de uma aprumada por uma Sela fazendo a ligação direta. Exatamente essa é a função da peça. Boa. E aí uma pergunta, quem já conversou sobre isso há um tempo atrás, junta de expansão com PPR. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu sempre falo muito para todos os projetistas e para todas as definições em obras, né? Tem as recomendações de se colocar a junta, tem-se as recomendações de colocar as liras de dilatação. Sim. E tem as recomendações de você mitigar os esforços e fazer as fixações tudo como ponto fixo. Existem esses 3 modelos de você trabalhar
quando você fala em prumadas da linha de PPR. Um dos grandes problemas que eu vejo, principalmente quando a gente fala de mitigar os esforços, são como os instaladores fazem a fixação. Sim. Então pensa que eu tenho que colocar tudo como ponto fixo. Ou eu posso fazer as definições de ponto fixo e ponto deslizante. Só que tem um grande problema. Hoje, para economia, a gente não coloca abraçadeiras específicas. E sim, a gente normalmente corta um pedaço de PVC, né? O que normalmente a gente vê em obra. Corta-se um pedaço de PVC, um perfilado na parte de trás e uma abraçadeira metálica apertando o tubo. Quando você faz isso, você deixa o ponto como deslizante, você não deixa o ponto como fixo. Então você deixa, teoricamente, a sua prumada toda solta. Certo. Sem perceber. E quando você aperta ele desta forma, normalmente no perfilado atrás, você não tem uma tensão circunferencial. Então você aperta somente o tubo. Na parte de trás, na extremidade do tubo. Certo. E é sempre ali onde a gente tem problemas de patologia, quando você não tem o tubo bem fixo. Entendi. Então, a importância, sim, de você ter uma abraçadeira adequada, de você ter um ponto fixo, se você ter o ponto deslizante, de você fazer as fixações nas distâncias adequadas. Por que as distâncias adequadas? Você tem pressão e temperatura, define a distância da tua abraçadeira. E são poucas pessoas que têm essa tabela ou que têm essa noção dessa tabela, principalmente para o instalador. Sim. Ele tem o conceito de, eu vou fixar a cada 1 metro. Não, não é isso. De acordo com o diâmetro do tubo. De acordo, né? com o diâmetro do tubo, com a pressão e aonde você tem o posicionamento do T. Essas coisas fazem parte do treinamento, Sim. muito além de só fazer a solda. Por isso é importante, quando você for comprar o tubo em PPR, procurar o seu fabricante, pedir informação, pedir orientação, porque eles têm sempre o pessoal disponível para ajudar. É importante hoje, o mercado está muito profissionalizado, né? Mais só venda de produto. Né? O fabricante não é simplesmente um vendedor, né? Exatamente. É exatamente e é gratuito, isso. tá? Ele não vai te cobrar por isso. Que é o principal que todo mundo quer ouvir. Sim, sim, muito. E além disso, a parte mais legal é a orientação sobre o projeto, porque a maioria dos projetos vem de uma forma genérica quando fala de fixação. E é obrigação do fabricante passar isso para vocês. Então, essa é uma dinâmica legal. Principalmente porque não tem como o projetista, de repente, definir ali a oposição e tal, porque varia de acordo com o fabricante. Então, essas coisas são importantes. Até como um recado usar a técnica das empresas, principalmente para esse tipo de situação. Bacana. Bom, falamos bastante agora sobre PPR, Carlão. Vamos falar sobre novidade. O que a Tecnofluidos está trazendo de novidade pra gente? Rodrigão, isso é bem legal, uma pergunta assim que eu adoro, né? Tá no DNA da empresa, então assim, a empresa, né, ela é pioneira, ela trouxe o PPR pro Brasil, então por isso tem bastante dessa conversa. Ela trouxe o PERT pro Brasil, então o PERT é uma das ex-novidades, né, que agora já é uma realidade. Outras empresas trabalhando com essa segmentação, a normativa aí em vias de sair, né, uma norma nacional, a gente tinha uma norma ISO. Joia. E agora nós fizemos uma norma nacional. E a normativa vai sair para água fria e água quente. Água fria e água quente, até como o nome do produto, né, é PERT, polietileno resistente a alta temperatura. Então ele é exatamente para aplicação em água quente e água fria, com conexões mecânicas. Essa é uma das coisas legais de colocar. O que são conexões mecânicas? A conexão que o pessoal conhece como PEX, que é a de anel deslizante, é uma conexão mecânica. Conexão de crimpagem é uma outra conexão mecânica. Conexão de clamp é outra conexão mecânica. Então, existem várias conexões mecânicas e a normativa dá essa abertura. O tubo é de PERT e a conexão é mecânica. Sim. Então, isso é legal porque são várias tecnologias de união. E essa norma abrange isso. De uma forma clara, com desenho, com posicionamento. Muito bacana. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, tá no site da ABNT. Bacana. Fica até o dia 21/7 agora para votação. Boa, bacana. Bom, o multicamada vocês têm, além do cigarro, vocês têm o flexível também, né? Temos. E aí, Rodrigo, só voltando. Certo. Quando a gente fala de inovação, a empresa hoje trouxe uma linha para ar-condicionado, que é uma novidade para o mercado. Ah, interessante. Então, multicamadas. Um multicamada, ele é um PERT, alumínio PERT. É uma espessura muito maior de PERT e uma espessura com alumínio de uma qualidade muito superior do que a do PEX convencional, né? Do multicamada. Bacana. Então, é uma tubulação para inverter ar quente e ar frio. Então, nós estamos falando de 600 PSI a 95 graus Celsius. Bacana. Então, a gente já está rodando em vários fabricantes. Acho que a gente já deve ter umas 45 obras pro lado do Nordeste já espalhadas, onde o pessoal vem e deixa como infra. Então, dá um ganho muito bom para a construtora. É bem legal essa linha.
tem uma STM, nós estamos também brigando para ter logo uma normativa nacional. Uma redução de custo em relação ao cobre, tem uma estimativa? Tenho. Praticamente 50%. Caramba, Então, isso faz diferença. é um ganho muito significativo, fora outras coisas que a gente comenta muito, que é a parte da produtividade, a troca de calor, do Você sistema. instala uma vez só, né? Instala uma vez só, O então... roubo de obra é um problema. E é um sistema que você consegue dobrar ele várias vezes, então ele tem outras características além do custo Joia. que viabilizam muito a aplicação. Então, é um trabalho de formiguinha de um sistema que está começando, que a gente agora está fazendo um trabalho junto aos fabricantes. Então, bem bacana mesmo essa linha. A linha do sifônico é uma linha que na feira do ano passado, aqui... Tava me coçando a língua para perguntar justamente já. aqui, nós lançamos elas, falamos um pouco, fizemos uma palestra rápida sobre o sistema, evoluímos muito com esse sistema. Na Feicom nós levamos o software, então isso é uma das coisas que todo mundo pergunta. Hoje nós temos um software que dimensiona, dá o isométrico, com as perdas de carga, com as rugosidades, com tudo que você precisa de informação técnica. Então, é muito bacana e é uma plataforma que tem acesso com um plugin do CAD. E que a gente consegue disponibilizar para quem tiver interesse de fazer esse trabalho, desse tipo de projeto, de migrar de um projeto de sistema convencional para um sistema de drenagem sifônica. E drenagem sifônica, você tem sentido que ele tem saído mais para galpões, edifícios mais horizontais ou para prédios altos também? Rodrigo, tá sendo uma crescente bacana agora, tá? Então, começou muito para a parte de galpões, grandes lajes, e eu acho que agora, eu tenho certeza, agora ele começou a vir para o residencial. Sim. Residencial de alto padrão, prédios mais altos. A gente tem algumas construtoras fazendo esses trabalhos, então é uma virada de chave num curto tempo. Sim. E também esse sistema é um outro sistema que também estamos trabalhando em normativa, que é a 10844, que é uma revisão da normativa de 89. Então, é uma segmentação de curto prazo agora. Certo. Há um ano atrás era de médio, eu acho que agora é de curto, até pelo volume que o pessoal começou a enxergar, que financeiramente também viabiliza. Então, viabiliza a técnica financeira, diminua a altura de pé direito, posso correr em linha reta, o sistema autolimpante. São muitas vantagens que o mercado começou a enxergar. Então, eu vejo principalmente, né, a pergunta foi proposital, porque nessa parte do predial a gente tem muito problema. Às vezes, quando você pega um prédio com um terreno muito comprido, então você vem toda a captação da cobertura, segue no subsolo ali, andando vários metros com caimento, né? E depois você cai na caixa de retardo. Para cair para a rua, às vezes não dá altura para cair na rua por gravidade. E o pessoal acha que colocando uma bomba vai funcionar. Vai funcionar. Até o dia que a bomba der pau. Né? E a bomba ela vai ficar, na época da seca, 6 meses, 7 meses, desligada e sem água. E você não tem como testar a bomba. É ruim. O dia que você precisa, ela dá pau. É sempre assim como manutenção sempre dá de fim de semana e feriado, né? Principalmente feriado, onde dá mais problema. Parece que a coisa tá preparada para isso. E sempre na primeira chuva mais forte é quando a bomba tá com pau. Então tem que dar gravidade. Um sistema, eu verifiquei isso, uma importância disso, que você não precisa de caimento na horizontal, né, cara? Essa é a grande vantagem. Então você já cai da prumada e vai direto, colado. Isso, você vem direto em linha reta. Fora que assim, você também diminui a quantidade de tubulação dentro da obra, né? Então, com certeza. Você diminui a quantidade e o diâmetro, que é interessante. Automaticamente com isso, você diminui a mão de obra. Diminui a quantidade de furação em laje, diminui a quantidade de infiltração, diminui a quantidade de sarjetão. Então você tem inúmeras reduções, onde você faz um trabalho de não olhar tubo e conexão, olhar sistema, olhar a qualidade que entrega para o final, para o usuário. Essa é a dinâmica, entregar algo para o usuário de melhor qualidade. Maravilha, esse produto eu achei realmente fantástico mesmo. E aí uma outra coisa, aquela pergunta que não quer calar. Cigás é um produto que já caiu na graça do público, né? E sempre, desde que começou, né, cara, aquela briga, tá fora de norma, não tá... E agora tá na discussão, tá pronto para sair. Como é que tá isso aí, Carlos? Rodrigão, essa é uma pergunta legal. Acho que isso é até bacana de estar fazendo com você esse bate-papo, né? Esse podcast. Porque você é um dos caras que usou há 14, 15 anos atrás o 2010, a primeira vez 2010. Que eu usei. Inclusive, eu tive na obra recente, na obra que você fez lá em Cubatão.
Exatamente. A obra funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo de patologia, então Sim. você tem um histórico de material, de aplicação do sistema. Nós, voltando para a normativa, nós finalizamos, tá? A parte 1 e a parte 2. A parte 1 eu falo de materiais e a parte 2 eu falo de montagem e manuseio. A parte 1 voltou da consulta nacional, então foi finalizada a normativa, foi finalizados os votos e agora nós estamos fazendo a leitura dos votos. Então Perfeito. acho que agora é um time de finalizar a leitura dos votos e aí ela se tornar uma norma pública. Então, Você acha que leva quanto tempo tá isso, mais muito ou menos? próximo. Rodrigo, depende muito da comissão, depende muito do andamento da comissão, mas tende a ser rápido. Tá, quem quiser acompanhar o processo, como é que onde que a pessoa pode encontrar informação sobre isso? É só entrar no site da ABNT, colocar CB09 e aí tem acesso à plataforma, porque toda a documentação é colocada dentro da Isolution, que é um documento da própria ABNT com a ISO, e você tem acesso a todos os documentos, a todo o histórico, a toda a tabulação. Então é desta forma, ou então se quiser entrar em contato comigo, eu passo esse e-mail, faço o cadastro, esse é o caminho. Bacana. Mas estamos muito próximos, Rodrigo. Assim, a expectativa da empresa é que aconteça de imediato, assim. Então, a gente torce bastante por isso. Assim, acho que a parte mais difícil, né, era a Até concepção. porque tem muito prédio já instalado com Cigás, né, Carlos? Rodrigo, nós fizemos um levantamento, tem 5.000 obras instaladas. Sim. Então, é um sistema, assim, para mim, dispensa comentários. Eu sou muito fã do sistema, até por ser uma união térmica, onde eu garanto que uma vez feito, eu não vou ter um deslocamento, um descolamento, uma falha. Então a gente entende que a união térmica é a união mais segura, principalmente quando a gente fala de sistema de gás. Sim. Então acho que agora é fazer os ajustes necessários para a gente conseguir ter ela. Mas uma coisa bacana, tudo que nós estamos trabalhando dentro dela é para ter uma norma segura, para ter um produto seguro, para ter uma qualidade, que é algo que a empresa preza, né? Então foi assim com todas as linhas, foi assim com o PPR, foi assim com multicamada, foi assim com a norma do OPEX, da 15939, Verdade. Foi assim agora com a norma do PERT. Que tá essa briga então, também, né? É legal isso porque, como a gente hoje, o Brasil, ele não cria novas tecnologias, regulamentar as tecnologias que vêm de fora é interessante e é um trabalho muito bacana, que a Tecnofluidos, com o mercado, faz. Perfeito. E, Carlos, qual é a sua projeção para os próximos anos? O que você tem sentido no mercado? Está tendendo a crescer? Está tendendo a estagnar, diminuir? Rodrigo, é maluco essa pergunta, assim, cara. É uma pergunta que, assim, quando você olha alguns indicadores, você imagina que o Brasil não vai crescer de uma forma exponencial na construção civil. Nem tem mão de obra para isso, né? Nem tem mão de obra. Mas quando você olha alguns aplicativos de obras, que são as obras cadastradas, nós temos alguns aplicativos de obras cadastradas, o índice de lançamento continua muito alto. Verdade. Então isso prova que o mercado ainda tem uma crescente. Muito Minha Casa Minha Vida muito também, Minha Casa Minha Vida. Mas Minha Casa Minha Vida hoje tá vindo com qualidade de materiais de médio e alto padrão. Verdade. Então, vou dar exemplos aqui. Tenda, MRV, Direcional, todas essas construtoras que fazem 40, 50 mil unidades no ano, usam PEX, usam multicamada, usam linha de PPR. Então eles saíram do sistema convencional para trazer uma qualidade. Por quê? Justamente pela manutenção. O custo da obra, às vezes, está na pós-obra, na manutenção, e não no produto que você compra agora. Então, escolher o produto que compra agora, às vezes, sendo um pouco mais caro, é o que te dá uma tranquilidade para frente. Então, eu vejo uma crescente ainda para o mercado muito grande, principalmente quando a gente sai um pouco de São Paulo, que a gente vai para o interior, que a gente vai para outras regiões. Tem alguma região especial que você gostaria de citar? Uma região que está crescendo muito. Belo Horizonte é uma região muito grande, cresce muito. Eu não sei se você tem passado ou já passou por esses dias. Se você passar na região sul, em Santa Catarina, a quantidade de obras que tem é absurdo. É a região que mais obra eu acho que tem por metro quadrado. Sério? É muita obra. Em um quarteirão você tem pelo menos 4, 5 construtoras. E são obras gigantes, né? E são obras grandes, né? São obras grandes. Então é um exemplo de região que cresce e tende a crescer. Sim. Então a gente fala assim, Balneário. Balneário tá super lotado. Eu estive lá há pouco tempo. Balneário tá super lotado, mas você vai pro lado, Pombinhas, Itapema, Meia Praia, tá preenchido. Então assim, e isso acontece em todas as regiões. Então eu vejo que o Brasil tem muito ainda a evoluir na construção civil
E aonde é Minha Casa e Minha Vida começou a entrar novas tecnologias, onde o pessoal tá pensando mais na qualidade e não no preço. Então isso ajuda muito para a E evolução como é de que tem mercado. sido essa parte de inovação com a Caixa Econômica? Novos produtos, normatizações? A Caixa ela tem algumas, não vou dizer restrições, mas ainda tem algumas, ela ainda segue alguns padrões, mas quando você chega com as documentações de PT, Tem de Falcon aprovado. Bauer, tem as aprovações. Ah, então bacana, Então, é bom o que- saber o- isso. É bom para vocês saberem disso também. O que normalmente eles estão pedindo pra gente, principalmente pelo trabalho que nós estamos fazendo com o PERT agora, é justamente isso. São Joia. essas documentações internacionais, as documentações nacionais, quem tá usando, como tá usando, o histórico, e isso vem fazendo com que a Caixa também entenda que essas novas tecnologias vão ajudar e não atrapalhar. Ela não vai tomar o espaço da tecnologia antiga, pelo contrário, ela vai fazer com que evolua, porque aumenta a produtividade, aumenta a mão de obra. E já tem, então, Minha Casa Minha Vida aprovada Já. pela Caixa com PERT? Já Pô, sim. interessante saber Já isso sim, aí, tem gente. bastante obras no Nordeste nessa segmentação. Bacana. É bem legal. Então, eles entendem que são outro sistema, mas que é uma tecnologia que está entrando. É um trabalho bem bacana também, junto à Caixa, junto aos órgãos competentes que fazem essas liberações. Beleza. E para finalizar, Carlão, eu queria que você falasse um pouquinho o que você está vendo do Install Show, comparar em relação ao ano passado, que desde o começo eles estão com a gente, é um parceiro antigo nosso, né? Rodrigão, eu achei sensacional, fico feliz em ver o quanto cresceu, o quanto evoluiu. Até nós conversamos um pouco ali fora da tela. Feliz por ver começar, por ver crescer, por ver o quanto pode ir. Então, o ano passado para mim foi sensacional. Dei nota 10, eu acho que eu vou dar nota 9 pro ano passado, vou dar 10 nesse. Mas eu acho que é um evento Legal. muito bacana, eu fico muito feliz em fazer parte, em trazer isso pro mercado, as pessoas que vêm, algo que nós falamos, as tomadas de decisão, trazer pessoas pontuais, específicas, empresas sérias do segmento. Eu acho que isso é o que vai fazer o diferencial desse e dos próximos eventos que eu torço para que você faça, porque isso daqui para São Paulo estava faltando. Goia. E nós estamos com gente do Brasil inteiro aqui. Nós temos pessoal de Goiânia, pessoal de Brasília. O ano passado nós já tivemos 20 estados presentes aqui na feira, visitantes. Esse ano nós estamos, a última visualização que a gente viu dos cadastros, já deu 25 estados Que brasileiros. legal. Então aí mais países, né? Nós estamos, se não me engano, com 7 países visitando aqui a nossa feira. E a ideia é tentar melhorar, né? E elevar o nível da parte de instalações, Elevou. porque instalação não é só colocar tubo, né? Você tem um monte de conceito no meio. Hidráulica eu acho fantástico, eu aprendi a gostar muito, né? É uma coisa que tem muito conceito envolvido. É um sistema de projeto que exige muito raciocínio, não é só fórmula direta, né? Sim, Tem que pensar bastante como você vai fazer, adaptar, às vezes, algumas instalações de acordo com a necessidade da instalação. Então, para mim, é uma coisa fascinante. E antigamente eu tinha aquela ideia que a gente brincava: hidráulica é fácil, se descer o tubo desce, o tubo se desce virar, e vai ele pro ponto escorre. de Se virar consumo. pro lado, ele escorre. E agora mudou isso, a gente começa a estudar bastante, a gente tem trabalhado muito com a parte de consultoria de obras, né? E o que nos chama muita atenção, às vezes, que você tem produtos fantásticos, mas instalados de maneira errada. Então, precisa treinar a mão de obra, precisa industrializar, porque o mercado está crescendo e a mão de obra não está estagnada, ela está encolhendo. Eu sinto que está ficando, em relação ao mercado, ela está muito defasada e está só piorando, né? Diminuiu muito, sim, Rodrigo, a mão de obra, mas eu acho que diminuiu muito por... Acho que por questão de... Uber. Concorrência da Uber, né? Exatamente. Eu acho que bem isso... direto. E uma outra coisa também, Rodrigo, a gente às vezes sente que a mão de obra tá faltando em São Paulo, mas sabe por que às vezes tá faltando a mão de obra direto em São Paulo? Isso, na verdade, são em todas as regiões, mas como eu coloquei no começo, outras regiões estão crescendo muito. Então, O assim, pessoal está indo migrando. você não tem mais a pessoa que vinha de fora para trabalhar aqui. A pessoa que vinha de fora para trabalhar aqui tá trabalhando lá, O porque fluxo inverteu. lá também evoluiu, lá cresceu. Então, É verdade. e nós fazemos parte disso, porque nós estamos levando tecnologia para eles. Sim. Então, como eu comentei, eu vejo um crescimento ainda para o Brasil muito grande fora de São Paulo. São Paulo vai continuar crescendo porque é uma máquina. Sim. Mas fora de São Paulo você vê esse crescimento muito grande. E às vezes essa mão de obra que a gente enxergava, ela começou a pulverizar. Sim. Bom, e eu penso da mesma maneira. Tanto que eu tô morando em Uberaba, né? Eu fiquei 30 anos em São Paulo, mudei para Uberaba exatamente para ficar mais centralizado, né? Que a gente tem cliente hoje em Goiânia, Brasília, Franca, Ribeirão,
toda a região, e São Paulo principalmente, né? O maior mercado nosso aqui em São Paulo. Mas eu estou numa região centralizada, exatamente porque a gente está vendo a tendência de crescer para o interior nesses grandes polos, né? Sim. E aí ajuda bastante, assim. E a gente está vendo que o pessoal de lá também está muito carente da parte de industrialização, inovação. Industrialização é forte hoje em São Paulo. As outras regiões industrializa, mas industrializa pouco. São Paulo industrializa quase todas as obras. Então, olha o quanto de trabalho que nós temos para frente. Sim. Então, por isso que eu falo assim, o que eu enxergo do mercado? Eu enxergo que o mercado ainda precisa de muito trabalho e tem muito mercado para fazer. Sim. Tem muito trabalho para fazer. Então, né, respondendo a pergunta... A palavra certa é agregar valor, Agregar né? valor. É isso aí, agregar valor. Acho que a empresa enxerga isso e ela prega isso. Então ela vai continuar trabalhando no agregar valor, no levar tecnologia, no levar conhecimento, no expandir. Então, pensa que há anos atrás a gente não tinha construções, exemplo, volume de obras no Norte e Nordeste. Tinha pouco. Hoje, mas é muito grande a quantidade de obras. Tanto Minha Casa Minha Vida, quanto médio alto padrão. Então, isso é bacana, essa evolução é legal. E a gente, né, brincando, nós estamos fazendo parte da história dessa evolução. É verdade. Você imagina daqui 10 anos, há 12 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente não pensava na quantidade de tecnologias que tem hoje. Verdade. Daqui 10 anos eu vou ter outras tecnologias. Então, esse passo para frente, que aí é um passo desse evento, que é trazer novas tecnologias, mostrar novas tecnologias, sim. Eu não sei se eu tinha há 15 anos atrás. Com essa qualidade, eu tenho certeza que não. Bacana, bom ouvir isso. Então, se tem aqui 15 regiões, 20, 25 regiões, significa que realmente isso é expandir, isso é levar para frente, é levar algo que vai trazer resultado no futuro. Bacana. Bom, gente, infelizmente vamos ter que terminar a nossa conversa, foi muito boa, sempre que eu sento com o Carlos eu aprendo muita coisa, é uma referência para mim também, sempre que a gente tem alguma dúvida, a gente é consultor, mas a gente não sabe tudo, né? Sempre tem que perguntar pro fabricante, né, quem tá por trás dos bastidores ali, né? A gente tá sempre junto com o Carlos, tirando dúvidas, conversando, trocando ideias também, né? Aprendendo, né, Rodrigo? Trazendo experiência de campo para ele ver também os feedbacks, também que é importante. Muito. A gente manter o fluxo nos dois sentidos, né? De informação, de aprendizado. E eu só tenho a agradecer mais uma vez a Tecnofluidos, em nome do Carlos, do Guido, de todo mundo que tá aqui. Carlão, muito obrigado. Suas considerações finais, fique à vontade. Rodrigão, na verdade, assim, eu que agradeço fazer parte disso, né? Fazer parte desse evento, fazer parte de estar aqui podendo passar para vocês algo do nosso dia a dia, algo do nosso cotidiano. Essa troca realmente de ideias é muito importante, porque você nunca sabe mais do que ninguém. Você sempre tem a aprender com as pessoas, a aprender sobre a definição. Então, minhas considerações finais, na verdade, assim, é agradecer. Obrigado a todos. Obrigado a você, Rodrigão, mais uma vez. Obrigado ao evento. E espero estar aqui por mais muito tempo ainda. Boa, bom saber. Obrigado, Carlão. Obrigado. E obrigado a você que está nos acompanhando. E continuem que novas entrevistas, novas conversas interessantes vão surgir. Então, um bom dia a todos. Tchau, tchau.